É, então, gente, e aí eu estava pensando nisso, né? E ontem ainda eu estava discutindo sobre isso. Eu acho que nós mesmos, só da gente conseguir toda quinta-feira, das 10 ao meio-dia, arrancar esse horário para gente, isso já é um privilégio, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui nesse momento e não podem estar, assim. Então, por mais que seja difícil para a gente, ou que, né, que tenha que administrar uma série de coisas, mas a gente tá aqui. E muitas outras pessoas não têm essa possibilidade. Então, também fico pensando em como, enfim, porque às vezes eu sinto a gente falar muito da elite como algo fora da gente, né? Porque a elite isso, porque a elite aquilo. E eu fico refletindo muito quem que é a elite, gente. Óbvio que a gente tem camadas e camadas, né? Eu não sou a pessoa que tem R$ 1 milhão, mas eu tenho um emprego, eu moro no centro da cidade onde eu moro, que é uma cidade de uma discrepância social imensa, entende? Então, assim, tem uma série de. Eu sou branca, né? Eu trabalho numa universidade. Então, assim, eu sou essa elite, sabe? Assim, também, que precisa modificar essa estrutura, que precisa contribuir na modificação dessa estrutura. Não dá para achar que é só o que está fora de mim, né? Então, isso para mim é uma questão. A outra questão ainda em relação à comida, porque a comida tem sido um nó para mim nessa pandemia, assim, de ter vários momentos de não ter fome e de ter vários momentos de ter que comer, assim, vontade de comer outras coisas que não fazem bem para a saúde. E, e eu tenho tido essa questão muito com a comida, e é louco como a gente vai criando estratégias, né, dentro desses sistemas de negociação. Então, por exemplo, eu falei esse lance de pedir comida porque eu fiz isso no sábado, mas é uma estratégia que eu comecei a perceber que eu fazia, congelar comida, sabe? O dia que eu tô afim de fazer, eu faço, e aí eu congelo, porque daí no dia que eu não tô afim de fazer, eu só tiro do congelador e requento. E aí é muito louco como a gente vai criando estratégias para lidar com as coisas que não nos apetecem também. Isso foi uma coisa que eu fui entendendo no meu corpo. E aí tinha mais alguma coisa que eu ia falar da segunda parte da tua fala, mas eu não lembro. Enfim, se der para você me lembrar, nem que seja pelo chat. Eu me lembrei da fala de Gabi e eu fiquei pensando nessa coisa dos acionadores sinestésicos, esses acionadores somáticos, porque envolve o soma como um todo, né? E como esses acionadores, dentro dessa coisa que o estudo, onde eu estava lendo sobre isso, essa coisa da relação imagem corporal, esquema corporal, como é que a cognição corpórea vê essa história, e de como essas diferentes ações, as diferentes situações que a gente está, cada uma delas tem um acionador. E eu fico nessa pergunta, para a gente, improvisador, como é que eu consigo criar formas de embaralhar, de misturar, de sacudir esses acionadores sinestésicos para que você possa vivenciar aquela mesma coisa que já está, de uma certa forma, automatizada dentro dos esquemas corporais, dentro da sua própria imagem corporal, e como isso consegue ser percebido, porque tudo é a percepção da gente, né? Pelo menos percebido de forma diferente, conseguir oferecer dados diferentes daquela mesma experiência. E eu acho que essa coisa que está acontecendo com a gente possibilita muito uma prática constante disso, porque a gente está reduzido a um espaço pequeno, a gente tem que fazer as mesmas coisas todos os dias. Então, alguns padrões já estão se estabelecendo, alguns rituais, alguns acionadores sinestésicos, né? E talvez para a gente que improvisa seja uma prática, um exercício. Como é que eu posso embaralhar essas minhas experiências que eu estou tendo nessa situação, né? Nesse momento agora, nesse presente? Foi ótimo para mim porque eu estava pensando esses acionadores de uma forma muito cognitiva, muito ciência, e agora essa conversa já trouxe mais para a experiência da gente. Onde é que isso está, né? Onde é que essa linguagem estrangeira para a gente da dança está falando com a gente, está falando da mesma coisa, do mesmo fenômeno. Eu acho isso ótimo. Espera aí, só interrompendo um pouco, como num ato improvisatório, né? Entrei riscando.
É uma delícia ouvir os vários sotaques. As músicas que me vêm aqui no meu ouvido, é muito bom, né? Essas modulações de frequência, pelos modos, né, de falar, que cada geografia, né, nos faz pertencer. Isso é muito bom. E como a gente se encontra no lugar comum, né, da curiosidade, do deleite de estarmos podendo nos atravessar assim. Isso, para mim, me dá uma alegria muito gentil, gente. Muito obrigada. Continue aí no nosso alargamento de nervuras cerebrais. Eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é uma licença achar, né? Isso é muito bom. Segue, Ana. É outro privilégio. Não, eu fico surfando quando as pessoas começam a falar, eu já vou para outros lugares, eu já não lembro mais o que eu tinha que falar. Que eu tinha que falar, não, que eu ia falar. Eu fiquei pensando nessa ideia de coletar os acionadores, localizar espaço pandêmico, né? De repente, assim, acionadores para improvisar na faxina, acionadores para improvisar nas reuniões online, sabe? Acho que isso tem a ver com a nossa realidade agora, né? É repensar o corpo da gente. E aí, uma coisa que a Ana falou, que eu tenho ficado bem reflexiva, é de mobilizar as estruturas, né? Porque no primeiro momento as lives assim foi bem catártico, era uma gostosura, todo mundo falando, se reconhecendo e puxando, né, várias bifurcações. E é claro que para além das lives, agora a gente tem tantas outras atividades, congressos online. E aí eu tenho ficado bem empada porque tem se normalizado vários hábitos, né? Então, assim, de repente tem uma pessoa falando e a outra está ali descendo. Aconteceu agora há pouco no congresso, a pessoa puxar um papo em particular, assim, no chat, e a coisa se desenvolvendo e virando vários outros constrangimentos, assim. Então, esse lugar de escuta também está muito abalado, né, com essas novas estruturas. E, assim, espaços, inclusive, que a gente vem indo. Então, em outro momento, eu estava numa ação feminista, presidida, né, organizada por mulheres, mas tinha esse convite para os homens também chegarem. E aí os homens fizeram assim um auê no chat, e aí de novo uma situação de opressão, assim. Então, não sei, fiquei pensando um pouco também, junto dessa ideia dos acionadores, né? Que são esses acionadores nesses textos tão novos, né, e culturais ao mesmo tempo, porque eu tenho achado assim muito ao mesmo limitador, assim, aprender a escutar agora com um nível de tão alto de informação, de interferência, né? A gente está tão habituado a escutar na presença física, né? Não sei, enfim, só essa coisa que a Ana colocou de mobilizar as listas também, que foi algo que me bateu, se a gente conseguisse juntar as coisas nessa brincadeira de acionadores ia ser legal. Mas eu fico pensando se essa falta de escuta ela já não estava existindo antes, sabe, Gabi? Porque para mim esse lugar do excesso de fala, da gente querer falar muito, mas escutar pouco, eu já vinha sentindo isso no meu corpo, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que, dando aula, por exemplo, eu falo muito, eu vejo um silenciamento muito grande dos estudantes. Ontem eu estava perguntando isso, eu falei, a que se deve esse silenciamento? Eu não estou entendendo nada, eu não sei o que dizer, ou eu estou confusa, eu estou em vertigem, não sei o que dizer, ou eu estou sendo silenciado por alguma ação, né, que não necessariamente é verbal, ela pode ser gestual, que me deixa com medo de falar, com receio de falar, ou não sei, ou porque eu não consigo me posicionar, ou porque eu não sei me posicionar, ou porque
isso é um posicionamento, me silenciar é um posicionamento. Então, o que é? Ou é uma pausa? O que significa esse silêncio? Mas quando eu vejo, por exemplo, estar no lugar há 3 anos e ver esse silenciamento se estender por 3 anos, e eu sigo assustada há 3 anos com esse silenciamento, eu me pergunto que lugar é esse, né? E aí eu fui lembrando algumas coisas que tinham me vindo antes, que é, por exemplo, a relação com a saída de casa, né, que o Kiran estava falando. Eu não sei se é o medo do mundo, do entorno. Eu fico percebendo mais uma mudança em mim mesma, né? Quando a gente fala desses acionamentos, porque eu pego, eu abraço as pessoas, eu estou o tempo todo nessa proximidade. E aí, o que eu comecei a perceber nessas saídas é que a reconfiguração que eu tenho que fazer no meu corpo nesse momento, ela, de certa forma, me puxa muita energia. Eu preciso transformar muito de mim para estar na rua agora. E aí eu voltava com pequenas saídas muito cansada. Então, eu tive que começar, né? Falei assim, não é começar a ter medo de sair, não é me banir dessa possibilidade, né? Com todos os cuidados necessários, mas eu estou tendo que fazer um exercício muito lento, assim, sabe? Não estou conseguindo fazer isso com frequência. Eu estou precisando reaprender a minha existência nessa nova configuração, assim. E aí também esqueci outra coisa que eu ia falar e tá tudo bem. Depois, se lembrar que eu falo. Eu queria propor uma coisa que está rolando aqui no chat, que Mari já se candidatou para ser a primeira. Da gente, porque os encontros da gente tem 2 horas. Então, tipo, a gente fazer um ciclo agora, sei lá, 4, 5, 6, 7, sei quantos em quando, o que rolar, o que a gente conseguir. E aí alguém sempre começa com, sei lá, uma prática de 5, 10, 15, 20, 40 minutos, 1 hora, e a gente ainda tem 1 hora para reverberar e enrolar. E aí, do jeito meio bando, não faz nem listinha. Quem for, vai indo. Hoje tem, estou afim, estou pronto, e a gente faz. O que vocês acham? Eu tenho uma complementação para essa proposta. Eu quero essa proposta e a minha complementação de proposta é que isso, seja qual for a proposta, que ela seja feita ao mesmo tempo que a conversa rola. Que seja uma ao mesmo tempo que acontece. Mas isso já dá uma moldura muito específica para o que as pessoas podem apresentar. Então, vamos primeiro ver, dar essa liberdade de cada um oferecer o que tiver aqui, e aí a gente pode ir vendo, porque isso é uma restrição, né? Vai ser como se fosse um fio dramatúrgico. Faça qualquer coisa, mas que não impeça que a conversa continue. E se a prática for proposta, não obriga ninguém a fazer. Alguém pode decidir só olhar, ou pode ser que uma pessoa faça e todo o resto fica olhando. Então, é uma... Não sei, foi uma... Entendi. Eu não. Eu queria propor uma coisa. Aham. Eu queria convidar todo mundo a abrir os microfones. Maravilha, Lu, já abri. Já abri, já abri. Aí, Mari. E aí? Isso, concordo. E aí eu vou fazer uma pergunta e todo mundo responde junto. Já que a gente está saturado de palavra, vamos para as palavras. Eu queria conhecer um pouco de vocês e aí eu queria saber quais são os seus acionadores sinestésicos para lavar a louça. Lavar a louça. Terapia aquática. 2, 3.
Quando tem live, eu me animo para poder lavar louça. Rola live. Eu acho que Lavo mais rápido. Me concentrar bem na aula. Sim. Porque eu apoio um pouco da minha barriga na eu vou criando uma relação com a tem coisa de jogar um pouco o peso para frente. Pisando em cima dos meus pés e todos Tem uma coisa horizontal. Muito bom. Adoro. Com a horizontalidade. Música precisa falar sobre ter a mulher que Talvez possa. mas eu vou criar fez o meu corpo em cima dos meus pés. Não doeu, né? A própria lavar louça já é estilo. Porque eu tirei? A depilou? Adorei. Me conta uma coisa que aconteceu para você nesse... Eu estava lavando, desculpa. Me conta uma coisa que aconteceu, muito boa que aconteceu com você nessa quarentena, assim, em 60 segundos, 1 minuto, que é mais ou menos o que você... Uma coisa bem legal. Mas traz esse grupo aqui para mais pessoas. Muito qualitativas. Muito desafiador. Conhecer gente nova. Vindo para dentro. Poder ficar. Não tinha essa presença em casa. Tinha a presença lá em casa. É sobre alguma coisa que aconteceu na pandemia de ser tudo aqui na organização. Um campo de gentilezas, pessoas queridas, troca de afetos. É um espaço Isso, renascendo. Isso foi uma coisa boa. Loucura. E o bando, né, gente? Caramba, que incrível. Incrível. Achei incrível ouvir todos falando. Outra pergunta. Muito bom. Nossa, eu gostei muito desse exercício, porque falou um pouco do que a gente conversou, dessa ideia de você se escutar. Acho que foi Joca que falou, né? Tipo, o que eu quero? Foi um super exercício, né? Tentar o que você quer falar até o final, assim. Foi bem bom. Adorei, gente. Que dificuldade de lidar com a palavra nesse período. Que sonoridade, né? A sonoridade de todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu fiquei encantada, eu queria ter gravado. Achei incrível a voz de todos. Tá sendo gravado. Ô, Lu, eu não consigo te ouvir, não sei por quê. Sério? Agora sim. Uau! Nem eu consigo me ouvir. Com meses, pai. Apartamento sozinha. Saltando das Pleiades para a Via Láctea, a gente tem a coisa do mapeamento. Então, a gente vai ver se hoje, via Zap, a gente consegue organizar as postagens. A gente vai dar mais 5 dias, era até dia 15, até dia 20. E aí a gente vai fazer novas postagenzinhas no Instagram, vai ver quem faz, pegar aquela arte que Mari fez, reorganizar, escrever um textinho, colocar nas nossas redes, fazendo uma última chamada para fechar tipo, em 5 dias. O que vocês acham? E aí a gente vai organizando isso via Zap, para a gente dar tempo, e aí 5 dias a gente encerra, porque 230 pessoas é bem legal. Assim, né? Eu não vi as respostas, eu só me lembrei ontem que eu não tinha feito ainda o questionário, vou fazer hoje, vai ser 230. Desculpa, muita coisa, né?
E essa era a coisa mais... E lembrar vocês, né? Quando vocês visitarem lá o blog, tem aquela coisinha do se inscrever no blog. É o primeiro botãozinho. Clica lá e bota teu e-mail, porque isso vai gerando bits, né? Enfim, é ótimo e as pessoas vão recebendo as postagens no seu e-mail, né? O que cada um quiser. E está aberta a temporada de publicações, minha gente, de postagens. Por favor, envie suas doidices para cá, para mim. Vou colocar até meu e-mail ou envie meu e-mail e aí eu coloco lá no blog. Isso era outra praticalidade. Pode postar qualquer tipo de material no blog? Tipo vídeo, ou áudio, texto? Pode, mas assim, tem de preferência que pode ser só relato, descrição, pode ser reenactment, mas pode ser também uma discussão, colocar alguma coisa, por que você está colocando aquilo ali, já gera eu postei esse vídeo porque acho que tem a ver com a coisa que eu estava pensando hoje sobre isso, pá, já jogou um provocador. Enfim, para que as coisas não fiquem só sendo chamadas, entendeu? Não sei, também gente, bando, cada um faz o que quiser e a gente vai administrando no acontecer. É assim que tem rolado, vamos ver se a política cognitiva vai... Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado, que eu não sei se é demais, me digam, mas é uma coisa que tem acontecido em muitos grupos de WhatsApp que eu tenho participado. Depois de um tempo, ele vai virando um repositório de divulgações de coisas. Eu acho que esse era o único cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente se perde. E aí, quando você tenta reverter isso, não se consegue mais. Tipo, é importante divulgar, todo mundo se ligar, não é que, né? Mas é porque é muito louco. Vai chegar uma hora que ninguém consegue mais falar sobre nada. É só divulgação, 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 divulgação. Então, não sei se a gente cria um ambiente específico para isso no blog, se dá, se não dá. Eu posso também ajudar nisso. Acho que as coisas das redes é onde eu posso ajudar mais, porque eu sou obrigada a ficar no computador o dia inteiro, por causa do meu trabalho. Então, eu posso falar com o Kiran depois. Só para a gente ter esse cuidado de realmente ter uma curadoria de si, né, e do outro, para a gente não virar mais um lugar, um repositório de informação, né? E aí, até essa coisa das redes, eu fiquei pensando que eu não sei se é muito blogueiro, tá, gente? Sabe? Até como campanha para os últimos 5 dias do mapeamento, né? Eu fiquei pensando que é uma coisa que a gente tem feito na EndLab, que é, sei lá, se você está em algum momento do seu dia que você notou um afeto que tem a ver com um acionador desse, por exemplo, de fazer um pequeno vídeo, um pequeno story e marca o bando e bota um títulozinho, sei lá, acionadores do cotidiano, sei lá, alguma coisinha. Sei lá, da gente fazer umas pequenas ações que possa ir divulgando o mapeamento e também nos compartilhando ao longo da semana, né? O que a gente está vivenciando. O que nos mantém conectados ao longo da semana, né? No EndLab, a gente tem um ambiente específico para isso no site. E também deixar o afeto e nos encontrar, né? Isso tem pensado muito lá também. Eu fico muito... O que a Líria falou hoje me encontra muito, porque eu fico muito na obrigação tarefeira, né? Ser capricorniana é um saco isso. Eu tipo, não postei nenhum afeto essa semana. Olha que loucura, né? Mas não encontrou, não rolou. Às vezes eu corto uma maçã e tá podre dentro. E aquilo é o afeto, mas não tem a ver com aquele momento. E vai chegar o momento dele, não tem problema, né? Então, assim, tô falando isso para não virar uma obrigação, né? Obrigação. Assim, se alguém se para a gente dar uma movimentada para o mapeamento também, para a gente continuar nos compartilhando para além do WhatsApp. Enfim, não sei. Lançando aqui um achismo, Dudu, adoro, lançando meus achismos. Eu Gatos do Desejo essa semana, esse filme lindo, né? E aí
o anjo lá fala, ele olhando para a terra, e aí ele fala, né? Eu quero ir para a terra porque eu quero poder achar, eu não quero saber, eu quero ficar só podendo achar, sem saber. Ai, gente, que lindeza. Recomendo esse filme para quem ainda não viu. Eu vi de novo, é maravilhoso. Eu tenho tentado, acho que até aqui vocês devem ter percebido, estou tentando trocar isso, até para mim. Eu acho, eu penso, por eu sinto. Eu tenho tentado praticar isso na minha fala também. Até que é uma coisa do movimento autêntico, né? E das práticas terapêuticas de uma forma geral. É não generalizar, não você sente sua vida e falar de si no eu. Eu sinto isso, né? A gente ainda está achando formas de expressar isso, porque nosso programa ainda está muito cheio de palavras e conceitos, ideias e crenças colonizadas de alguma forma, né? Colonizadas no sentido de programadas de alguma forma. E às vezes isso se torna até uma coisa assim, porque um estado constante de estar se testemunhando. E o que é que eu quis realmente dizer com isso que eu disse? É que é preciso ser verdade para mim, para que eu perceba o mundo dessa forma. Enfim, a chave prática para essa linguagem ser encarnada é justamente o presente, né? O que é que eu estou sentindo, né? O que eu vejo agora, o que é que o meu corpo se ativa, o que é que eu estou efetivamente sentindo na prática, nesse momento. Essa aqui é a grande chave prática, vir para o presente, o aqui e agora. E aí tem corpo no aqui e agora, né? Quando não tem mais nada, tem corpo. Mari, eu acho muito legal essa coisa de tomar cuidado para não virar um repositório de identificação e virar uma coisa impessoal. Muito legal. E estou com você. Nessa. Eu perdi qual era o filme que você falou, que era lindo, que você reviu. Eu peguei tudo que você falou, menos o nome do filme. Ela escreveu aqui, é o Asas do Desejo, do Wim Wenders. Wim Wenders e Aprendenders. Eita, gente, a gente podia fazer outra ação aqui, pegando a coisa de Mariana. Vamos fazer lives invisíveis. A gente bota o microfone em algum lugar e faz lives de 10, 15 minutos sem estar gravando nada. E deixa lá. É John Cage, né? John Cage não tem um negócio, da última obra dele não era tipo um dia na vida. Viva seu dia, essa é a obra. Lindo, acabou. Vou começar, então. Já comecei. Olha, tem que estar em um bom lugar para fazer aquele encontro presencial do bando, fazer Paraíba do Twitch. Gente, eu não vejo a hora de chegar nesse lugar que Maria de Lourdes mora. Dar um abraço e um cheiro nela, bem apertado. E sair vagando por essa imensidão aí. Me deu vontade de lavar prato com essa atividade aí. A gente podia fazer um geobando fazendo alguma coisa específica, né? Fazendo bando e passando pano no chão. Mulher, mas quando a gente se encontrar presencialmente, a gente vai ter que fazer isso. Vamos ter que alugar uma casa e fazer isso, divisão de tarefas. Esse dia vai acontecer, calma. Então, eu tenho uma foto de inspiração. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Espera aí, uma imagem.
Dá para ver? Cadê? É duas pessoas limpando o chão em rolamento. Arrasou! Isso é uma foto ou uma pintura? É um desenho de um menino da Polônia. Posso mandar o contato se vocês quiserem. Eles fazem uns 10, ele fez 10 desenhos assim. Tomando café, limpando o chão, pintando a parede, dançando em contato, assim, duas pessoas. Eu Cara de quero, Conrado. coloca pra gente aqui no chat, Vou Débora. botar. Lindo, Vou achar o lindo. nome dele. Lindo. Tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? É. Aqui mostrou, tem que compartilhar. Tá bom. Pessoal, um cheiro para todo mundo, tá dando o nosso horário. Um Estou muito feliz de ter voltado. Para gente terminar, não sei, eu nunca desenhei, mas senti que minha dança de hoje. Cadê? Dá para ver? Dá. Ah, que ótimo, Pega mais Larissa. pertinho. Deixa eu também. É um rosto. É o meu. Tem aí um autorretrato. Autorretrato. Arrasou. Não sou desenhista, mas acho que essa ideia de concentrar e pensar sobre devanear sobre os devaneios de vocês me colocou concentrada em mim. Aí eu comecei a desenhar e acabei começando a me desenhar. Aí eu fui gostando e fui caprichando e fui devaneando com vocês. Acho que esse momento foi muito bacana. Tava precisando. Acho que todo mundo tá, né? Precisando disso. A gente falou sobre isso também. Aí eu acho que eu fiquei... Gente, eu queria agradecer. Acho que somos todos parte disso, né? Então é isso. Massa. Muito tempo que eu não desenhava, acho que desde criança. Vou até botar uma data aqui. Quem sabe eu não tiro uma foto e digo, sei lá, bando 13/8. Blog lá. Tira uma foto e manda pro blog, que já é material do grupo nosso, teu no grupo. Minha dança foi essa hoje. Pronto, Então. dancei com vocês. Arrasou. Para mim é uma história de uma ativação sinestésica, desenhar. Eu fico muito mais presente desenhando, numa reunião, dando toda a atenção, né? Pois é, essa semana eu me dei conta disso quando ontem eu tive 6 reuniões, acho que na escola, fora os tempos de aula. E aí meu dia terminou assim. Nada com nada. Mas, enquanto eu assistia a reunião, eu estava fazendo isso. Aí acho que meu corpo está me pedindo para pintar. Aí, hoje foi isso. Então foi massa, gente. Arrasou. Até quinta. Eu fiquei pensando muito essa semana. Amo vocês. O que de vocês está em mim, assim, né? O que fica ressoando, o que fica reverberando e como isso está me compondo como ser humano todo dia também, sabe? E acho que tem muito a ver com essa fala da Larissa. E aí eu não sei se tem uma verbalização para isso ainda, né? Quando a Mari pergunta dos acionamentos, porque eu acho que tá meio mosaico, assim. Então não sei se tem uma forma para verbalizar. Eu acho que está mais nos lugares de ação e pensamento do cotidiano, sabe? Eu fiquei pensando muito no nosso curso. Essa semana teve uma ação que era uma fala do Flávio Sampaio sobre a Maria Baderna.
E aí se falando sobre toda essa relação dela com o corpo, né? Que ela sai dessa verticalidade do balé e começa a ir para as danças negras e muito lascivas e trabalhar a partir do lundu e como ela começou a ser rejeitada nesse momento e era a que desestabilizava o sistema, a que provocava o curto-circuitos que a gente estava falando, né? E aí essa discussão, né? Quando o centro do movimento muda, né? Quando vai para outra parte do corpo, quando vai para o quadril, como que isso é visto, como isso é sentido. E aí uma das perguntas que eu me fiz é isso, né? Porque também o que é esse lugar do curto-circuito, da anarquia, né? Se a gente pode chamar assim, não sei, mas quando está lá atrás, né, no século XIX, mas quando a gente traz para cá, né, para hoje, como isso ainda é, como isso pode ser presença hoje, como a gente lida com as badernas hoje, né, com as Marias badernas de hoje, assim, e como eu sinto esse espaço como esse lugar, né, enfim, da vertigem, do reencontrar, do desequilibrar, voltar ao equilíbrio, né, enfim, várias questões que vão se atravessando no corpo. Tem uma coisa no ócio que é muito saudável, né? A gente não está mais visitando o ócio. Isso é bem preocupante. E foi trazer um grupo para que a gente visite nossos ossos coletivos, acho que promove algo bem forte. E talvez a gente nem precise dizer, nosso corpo já sabe. A gente fica elaborando sobre isso, tentando perceber, né? Mas talvez não precise ser dito. Sentido já basta, né? Assim, pensar que, sei lá, eu nem sabia que eu conseguiria fazer isso, né? Eu simplesmente fiz, tipo, me permiti fazer. E, sei lá, assim, acho que tem outras coisas que a gente não se permite porque a gente nem dá conta de que nosso corpo pode fazer. Isso não significa que tá bom ou que tá ruim, mas que foi algo que fez sentido para mim. E talvez eu ficar elaborando sobre isso, eu esteja até estragando um pouco a vivência da coisa, né? Embora elaborar seja bem legal, mas é um outro processo, é um outro, sei lá, talvez não seja outro processo, não sei, é tudo uma coisa só, né? Mas é isso, a sensação ela é muito maior do que a necessidade de a gente tentar explicar isso. Sei lá, não sei nem o que eu tô falando. Mas achei que foi bem potente. Essa sensação tá aqui. Tá no corpo, né? Que é isso. Boa lavagem de prato, boa comida